Um tempo atrás eu tava dando bobeira por aí e como o ser humano não consegue encontrar paz no tédio, me deu na cabeça de fazer um curta de terror. Só que tem um porém, eu não sou cineasta, eu não fiz faculdade de cinema e como equipe eu só tinha o meu irmão mais novo. As condições eram desfavoráveis, mas aí eu lembrei de dois artistas que me inspiram. Em primeiro Nujabes, um músico lo-fi japonês, e em segundo Maya Deren, uma cineasta americana da década de 40. Talvez você não os conheça, mas esses dois foram muito relevantes para suas artes. Nem tanto em números, mas muito em qualidade e personalidade. Eu sei, a olho nu essa minha conexão pode não fazer muito sentido. Esses artistas eles são muito distantes, geracional, geograficamente, mas a questão é que o fazer artístico deles tem uma postura muito parecida. Assim como eu e a maioria de nós, esses dois não tinham acesso ao melhor da produção artística, mas eles não usaram isso de desculpa e se apropriaram dessa falta material como um estilo artístico. Nesse vídeo eu vou esmiuçar a fundo essas semelhanças. Na verdade, esse é um vídeo sobre o industrial versus artesanal e como essa postura desses dois me inspirou a fazer meu curta. O ano é 1943 e a indústria americana de cinema já estava bastante estabelecida e Hollywood já era Hollywood em algum sentido. A questão é que a jovem Maya Deren achava que existia algo de errado com aquela indústria e que podia existir a arte e cinema fora dela. Em seu texto Amador versus Profissional, a Maya Deren dizia que o amador ele podia criar mais livremente que o profissional, justamente porque o amador não estava inserido naquela lógica de cinema enquanto um produto, enquanto mercadoria. Segundo ela, o amador não deveria ter um senso de inferioridade em relação ao profissional, porque o amador está em condições melhores de criar uma espécie de poesia visual na sua obra. Ele não depende de fazer algo que depende de um roteiro que vai vender e lucrar milhões de bilheteria. Além disso, o cineasta amador está num contexto que tem muito mais fisicalidade, mais fluidez, porque ele não está nesse contexto de sets de cinema, que tem um maquinário pesado. O amador ele consegue trazer uma expressão física e corporal que é difícil de achar no cinema. Ao invés de amador e profissional, eu gosto de pensar artesanal e industrial, porque veja que de um lado a gente tem poucos recursos ou zero, mas com muita liberdade criativa, e do outro você pode ter recursos milionários, mas uma liberdade criativa limitada ao que dá lucro e resultados. Você pode estar se perguntando se essa visão dela não é idealista demais. E eu acho que sim, em certa medida, porque, por exemplo, se um artista ele vem para o YouTube, ele está um pouco fadado a ter que seguir algumas boas práticas da plataforma, que em algum sentido são boas práticas mercadológicas. Mas ainda assim, ele tem uma certa liberdade criativa de explorar temas e formatos sem que ele precise depender de investimentos milionários. E de fato, ela conseguiu fazer filmes que eram muito coerentes com essa teoria de cinema. Os seus filmes tinham traços surrealistas, e eles representavam sonhos e subconsciente. Além disso, eles tinham muita expressão corporal, porque ela também era coreógrafa e dançarina. Então ela conseguia fazer uma poesia visual muito bonita, muito marcante e que você não consegue encontrar em qualquer tipo de filme. Na descrição eu vou deixar o nome dos principais filmes que ela fez, e o lado bom é que boa parte deles você consegue achar no YouTube. Agora um pouco mais recente, o ano é 1995, e um japonês apaixonado por música decide abrir sua loja de discos, focada em hip hop underground. E esse cara começou a produzir música na sua própria casa, e depois ele ia começar a vender seus discos na sua própria loja. Foi assim, começando despretensiosamente, que Nujabes iria começar a influenciar toda a cena do lo-fi hip hop. E se você nunca ouviu falar de lo-fi hip hop, ele é aquele estilo de música que se popularizou há uns 10, 15 anos atrás, como sendo aquelas músicas com batidinhas tranquilas, boas para estudar, para fazer algo calmo e concentrado. Muitas dessas músicas eram um pouco genéricas, na verdade, e não tinham muita essência. Mas existe um seleto grupo de artistas que colocavam sua alma nesse estilo e que faziam coisas muito melhores do que vem sendo produzidas por aí no mainstream musical. É esse o caso do Nujabes. Ele não é só a face, como é o padrinho do lo-fi hip hop. O Nujabes mostrou como um cara fazendo da própria casa e com poucos recursos pode fazer uma arte que a indústria é incapaz de chegar perto. Hoje, os caras que realmente se propõem a fazer lo-fi hip hop
tem o Nujabes como um padrão a ser alcançado. Para mim, uma marca do lo-fi é se apropriar da sua falta de recursos. É o chiado de vinil, as distorções, ruídos, que para a indústria seriam interpretados como defeitos, para o lo-fi é usado como um traço de personalidade. A imperfeição é uma condição humana, e ao remover todo tipo de imperfeição, o artista remove também pedaços de si próprio. Por outro lado, quando o lo-fi ele mantém essas imperfeições, ele está mantendo vivo o fluxo do espírito humano. É produzindo em casa, ao invés de um grande estúdio, que o lo-fi ganha essa cara de verdadeiro e intimista e que nos aproxima do artista e da sua arte. É muito diferente dessas mega produções que tentam fazer com que essas estrelas pop virem praticamente semideuses e distantes da gente. O Nujabes só chegou a fazer 2 álbuns completos. Ele também participou da trilha sonora de Samurai Champloo, um anime bastante famoso que catapultou sua carreira para o ocidente. Infelizmente, ele faleceu muito precocemente, só depois do crescimento do lo-fi na internet, ali depois de 2010, que ele foi ficando mais e mais famoso pelo mundo todo. Em algum sentido, o Nujabes fez essa arte artesanal e amadora que a Maya Deren descreveu, conseguindo ter essa liberdade criativa que ele jamais teria em uma grande gravadora. Ao mesmo modo, a Maya Deren foi uma cineasta lo-fi, uma vez que ela se apropriava da falta de recursos como um estilo próprio dela. E agora chega eu, que nem sei se posso me chamar de artista, mas me meto onde não fui convidado. Eu comecei a ter esse interesse em fazer cinema e me deu na telha de fazer esse curta de terror, do jeito que desce. Aí eu chamei meu irmão, comecei a escrever o roteiro, pensei nos ângulos de câmera. Obviamente a gente não tinha nenhuma locação, então a gente fez tudo ali pelo bairro mesmo. Gravamos coisas no apartamento, gravamos coisas na rua. Gravamos coisas do apartamento pra rua e da rua pro apartamento. E no fim, em uma noite só, a gente conseguiu captar tudo que precisava. E como primeiro curto, eu até que fiquei bastante satisfeito. E a gente conseguiu até exibir ele para algumas pessoas em um evento que estava tendo na minha cidade. Mas será que essa coisa seria melhor se eu tivesse mais material? Isso eu não sei, certamente seria mais profissional. Agora, será que teria mais substância, mais alma? Não dá pra dizer. O que dá pra dizer é que para você desenvolver sua essência artística, você não precisa ter mais material ou mais equipamentos profissionais. O ponto desse vídeo não é qualitativo, mas sim promover essa arte artesanal. Se é que isso não é muito redundante. Existem tantos outros artistas no teatro, no cinema, na música, que tomam para si essa postura de fazer como dá. E ao invés de culpar a condição material e usar ela de desculpa para não fazer nada, a gente pode se perguntar, o que eu consigo fazer nessa minha condição atual? E se você gostou desse vídeo, mas não sabe muito por onde começar, eu vou deixar aqui uma recomendação de um vídeo que eu fiz sobre criatividade. O meu nome é Gabriel Carvalho e esse aqui é só mais um vídeo na internet.